Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito, mas muito bem-vindo ao vídeo número 2 da Maratona Full Cycle 2.0. E se você ainda não teve a chance de ver o vídeo 1, eu super recomendo que você veja o vídeo 1 primeiro e depois volta para assistir esse aqui. Você alguma vez já ouviu falar em filas, RabbitMQ, Kafka, gRPC, WebRTC, WebSocket, REST e etc? Todas essas tecnologias têm um único objetivo: garantir o processo de comunicação entre sistemas e etc. E nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, comunicação. Eu vou passar inicialmente o contexto atual que a gente está vivendo, a estrutura por trás do nosso estudo de caso e como os microserviços estão trabalhando em conjunto. E de forma geral, a gente está te mostrando tudo isso porque a cada dia o mundo está mais integrado e por conta disso os sistemas precisam se comunicar o tempo todo para conseguir gerar o resultado final para o usuário. E quer um exemplo melhor que uma plataforma de lives para mostrar diversos tipos de comunicação? Então, se você quer se tornar um desenvolvedor full cycle, você precisa dominar essas principais formas de comunicação entre sistemas e saber quando utilizar cada uma delas. E o ponto mais importante é que eu não tô falando necessariamente de código, tá? Eu tô falando de conceitos que a gente precisa implementar nas nossas soluções, tá? E esses conceitos, eles são tão fundamentais que caso a gente aplique de forma errada, o sistema pode sofrer o tempo todo. E você tem que se lembrar que você tá no mesmo barco que ele. E a partir de agora, eu gostaria de te apresentar o Luiz Carlos, um dos tutores aqui da Code Education. E uma das grandes especialidades do Luiz é JavaScript com Node.js e React, que a gente vai utilizar muito aqui no estudo de caso e sem dúvidas você vai poder aprender aí muito com o Luiz. Talvez deva estar passando aí pela sua cabeça, por que escolhemos utilizar JavaScript e Node.js nessa maratona? A resposta é bem simples. O JavaScript cada dia está sendo mais utilizado pelos mais diversos tipos de empresa, desde empresas pequenas, médias, grandes. Logo, utilizar JavaScript em um estudo de caso como esse o torna mais relevante. Além disso, fiz uma pesquisa perguntando para os desenvolvedores que se cadastraram na maratona e simplesmente 60% deles sinalizaram que JavaScript com Node.js é uma das linguagens que eles mais desejam aprender em 2020. E mesmo que atualmente você não esteja utilizando Node.js na sua empresa, sem dúvidas, essa é uma oportunidade incrível para você acompanhar o que há de mais novo aí na linguagem e como ela evoluiu. Como eu sempre digo, mantenha aí a mente aberta e se permita aprender coisas novas durante essa semana. Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou te apresentar o esquema detalhado de comunicação em um nosso estudo de caso. E após eu passar esse conteúdo, o Luiz ele vai mais a fundo e vai te mostrar como o microserviço de geração de lives ele foi desenvolvido. E para fazer isso, utilizamos um framework JavaScript realmente fantástico. Eu estou falando do Nest.js. E em nosso contexto, o Nest facilita muito o processo de comunicação com todas as tecnologias que a gente vai utilizar. Com simples decorators, você vai perceber que ele nos poupou muitas linhas de código. Além disso, faremos a utilização do TypeScript, que é um superset do JavaScript criado pela Microsoft, que facilitará ainda mais a nossa vida, uma vez que poderemos trabalhar de forma tipada, além de contar com os recursos do ES7 e também na facilidade de localização de erros durante o desenvolvimento. No caso do React, o escolhemos pelo fato de ele ser um dos frameworks mais utilizados da atualidade por todos os tamanhos de empresa. Mantido principalmente pelo Facebook, o React ele se mostra extremamente simples para você iniciar e conforme você tem necessidades mais complexas, ele também segura muito bem a onda, principalmente pelo grande ecossistema de bibliotecas auxiliares que foram desenvolvidas em torno dele. E se você for
programador back-end e para ajudar nunca mexeu em uma linha de código de React, fica tranquilo que o Luiz ele vai cobrir tudo o que foi feito com a maior quantidade de detalhes. Além disso, você poderá baixar o código e brincar aí no seu computador. Agora, lembre-se, estamos falando de microserviços, logo outras linguagens e frameworks também poderiam estar sendo utilizados aqui nesse caso. Bom, pessoal, agora eu vou te mostrar aqui como que funciona o esquema de comunicação em relação à nossa aplicação. Como eu já falei no vídeo anterior, a nossa aplicação ela é inteira baseada em microserviços. E esses microserviços interagem entre si com diversas formas de comunicação e protocolos. E é por isso que esse vídeo e essa parte aqui é extremamente importante para você entender toda a dinâmica. Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui também. Não se preocupe se você não entender tudo de cara. Conforme a gente for criando cada passo desse microserviço, todo esse conhecimento ele vai ficando mais fácil aí na sua mente. Mas é importante que você entenda quais são os formatos de comunicação que a gente está utilizando e quais formatos cada microserviço utiliza para conversar com o outro. Legal? Então, vamos lá que eu quero te explicar bem isso aí. Bom, então a gente tem aqui a parte de comunicação que a gente vai utilizar na nossa aplicação. A primeira parte, né, formato de comunicação, protocolo de comunicação que a gente vai utilizar é a parte de WebSockets, tá? Falando rapidamente sobre WebSockets, porque o meu intuito hoje não é ir a fundo nesses aspectos, ele cria uma conexão persistente entre o cliente, entre o servidor, e esses caras conseguem se comunicar. O acesso, o envio de mensagens é bidirecional. Então, ao invés de você ficar fazendo requisições AJAX o tempo inteiro num servidor, por exemplo, você abre um socket de comunicação e fica pegando essas informações em tempo real. Legal? Então já dá para perceber que pelo fato da nossa aplicação trabalhar com chat, trabalhar com transmissão de vídeo e tudo mais, a gente precisa de uma comunicação muito rápida, trabalhar com WebSockets realmente é fundamental. Um outro ponto aqui é que, baseado no WebSockets, tá, a gente vai utilizar um padrão que a gente chama de PubSub, que é Publish Subscribe. Basicamente, a ideia é que você abre um canal, como se fosse uma sala ali, né? E essas pessoas entram nessa sala, tá? E o que acontece? A gente tem um camarada que é o Publisher. Esse cara, ele envia informação para essa sala. E todo mundo que deu um join nessa sala vai conseguir receber essa mensagem, tá? Então isso ajuda muito quando a gente vai trabalhar com broadcast. Por exemplo, na parte do chat, quem tá mandando a informação, tá? Ela faz um broadcast ali para aquela sala e todo mundo que estiver escutando todas as informações que estão chegando naquela sala, ele consegue rapidamente pegar a informação de quem mandou uma mensagem no chat, por exemplo. Legal? E essa outra forma que a gente vai colocar aqui é em relação à parte de WebRTC. WebRTC significa Real Time Communication for the Web. A ideia é que você consegue conectar um ou mais browsers de forma peer-to-peer, ou seja, você não necessariamente precisa de um servidor intermediário. Depois a gente vai falar um pouco mais a fundo nisso, mas utilizando o WebRTC, a gente pode compartilhar os dispositivos do nosso computador, como a câmera, como o vídeo, como enviar arquivos e tudo mais, tá? Então essa parte de WebRTC vai ser um ponto extremamente importante e relevante em toda essa maratona. Um outro formato aqui de comunicação que a gente vai utilizar é a parte de filas utilizando o RabbitMQ. A ideia de filas é muito interessante. Você tem um sistema A e um sistema B e eles querem mandar uma mensagem um para o outro. Legal? Ao invés dessa mensagem ser enviada diretamente de um sistema para o outro, você joga essa mensagem num buffer, numa fila, legal? E essa mensagem fica lá até que o outro camarada consiga ler. Então isso evita que, por exemplo, se o sistema B cair
do ar. Na hora que o sistema A manda a mensagem, não tem problema, porque quando ele subir, ele lê essa fila e consegue pegar. A gente vai utilizar essas filas para quê? Para a gente pegar todas as mensagens, tá? Que são processadas ali no nosso chat e para a gente conseguir jogar isso num banco de dados, tanto no nosso MySQL, que vai rodar no microserviço de chat, quanto no Elasticsearch, onde a gente vai poder consultar, tirar métricas e tudo mais, legal? Então, o sistema de filas, nesse nosso caso, vai fazer um fan-out, ou seja, jogar para todas as filas ali que estão conectadas para receber as mensagens do chat. E para finalizar, a gente vai utilizar também um outro formato de comunicação que cada dia está, vamos dizer, mais presente no mundo dos microserviços, tá? Que é o gRPC. RPC significa Remote Procedure Call. Basicamente, é como você faz para conseguir executar, tá? Uma função, tá? De um servidor no outro, legal? A grande sacada do gRPC é que ele utiliza um camarada chamado Protocol Buffers, onde os arquivos e as informações que estão sendo trafegadas ali entre eles são arquivos binários, então eles são muito pequenos, eles conseguem trafegar muito rapidamente utilizando o HTTP2, né? O protocolo HTTP2, e existe um contrato muito forte entre as pontas, porque você tem uma especificação que tanto o lado A quanto o lado B, eles mantêm. Então você não tem perigo de chamar, por exemplo, um método ou passar um parâmetro que não existe, legal? Para isso, o gRPC, que também acaba sendo um framework, ele consegue gerar muito código para você, tá? E para garantir que você não erre esse processo de comunicação. Essa parte desse código, desse layer que ele clica, a gente normalmente chama de stubs. Mas relaxa com tudo isso, porque pode ter certeza, ao fim dessa maratona, eu vou ter passado a fundo cada uma dessas formas de comunicação. Eu só quero que nesse momento você saiba que são esses mecanismos de comunicação que a gente vai utilizar nessa maratona. Então, se você não entendeu necessariamente alguma desses mecanismos nesse momento, fica muito tranquilo, porque a cada vídeo eu vou ensinando um pouquinho mais para vocês e você vai ficar realmente abismado o como você aprendeu todos esses pontos até o final da maratona, legal? Lembre-se, o mais importante de tudo que eu quero passar para você são os conceitos. Você não precisa ser um cara especialista em trabalhar com WebSocket, você não precisa ser um cara especialista a conseguir trabalhar com WebRTC, gRPC, mas se você entender como que essa parada funciona, quando você tiver necessidade de trabalhar, você já vai saber por onde começar, e isso é a minha missão hoje aqui para você. Para a gente contextualizar um pouco mais em relação à nossa aplicação que vai utilizar esses formatos de comunicação, agora eu quero mostrar para vocês alguns esquemas de como cada microserviço trabalha com o outro e qual protocolo que eles vão falar, beleza? Então, vamos lá! Seguinte, essa é a nossa plataforma de lives, legal? A gente tem esses 4 microserviços principais. A gente tem o Live Manager, que é responsável por criar a live, para mostrar a live e também por uma série de outras coisas que você já vai ver daqui a pouquinho. Legal? A gente tem um microserviço de streaming, que basicamente é uma SPA. É nesse microserviço aonde o usuário, tá? Que vai transmitir a live vai entrar e que o camarada que vai assistir a live também vai entrar. A gente tem o chat, que vai ser basicamente um servidor aonde vai trabalhar com todo o fluxo de comunicação entre as mensagens para que o microserviço de streaming consiga falar com ele. E a gente tem também o CodeBot, que vai ser um robozinho aonde a gente vai poder mandar comandos a partir do chat para ele responder. Esse cara fala diretamente com o streaming. Esse gráfico aqui, esse diagrama para você aqui, ele não é novo porque eu sei que eu já mostrei no vídeo número 1, legal? No vídeo anterior nosso aqui. Porém, agora eu quero mostrar o esquema de comunicação que eles trabalham um com o outro, legal? Então vamos lá. O Live Manager, legal, ele vai querer abrir conexão, ele vai falar com outros serviços durante todo esse processo. Quais são esses serviços? Seguinte, em relação ao streaming, como é que esses caras vão falar, tá? Vamos entender quais são as tecnologias e meios de comunicação que o Live Manager vai utilizar e quais são as tecnologias e formas de comunicação que o streaming também vai utilizar nesse caso.
No caso do Live Manager, ele é dividido em duas partes, ok? Eles serão dois pedacinhos, o back-end e o front-end. No back-end, a gente vai utilizar o Nest.js, que é um framework fantástico, tá? Para trabalhar com Node, legal? E o mais interessante do Nest.js é que ele já é um framework muito pensado para trabalhar com microserviços. Então a maioria daqueles formatos de comunicação que eu falei no slide anterior são totalmente aplicáveis no Nest. O Nest tem meio que formas prontas de trabalhar com esse cara para você não perder tempo e ir direto ao ponto. Ele facilita muito a vida. Também o Live Manager, ele vai fornecer uma API REST muito simples para quê? Para que o outro sistema, por exemplo, como o do streaming, consiga pegar as informações de uma live quando a live for iniciar. Ou seja, imagina que eu vou iniciar a live X. O servidor de streaming vai buscar fazer uma requisição AJAX ali e vai pegar o nome da live, o ID da live, a descrição da live, todas essas informações, ver se a live ainda está disponível para ser iniciada, se ela já não acabou ou coisas desse tipo. Até aí sem segredo. Além disso, o Live Manager, ele também vai ser um WebSocket Server, ou seja, em muitos momentos, o microserviço de streaming vai ter que se conectar via WebSocket com o Live Manager. Para quê? Para trocar informações dos peers, ou seja, das pessoas que vão acessar. Porque como a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, usando o WebRTC, a gente precisa ter o ID de cada cara que está acessando a plataforma. E todos esses caras vão mandar essa informação via WebSocket, utilizando o servidor de WebSocket aí do nosso Live Manager, tá? Então o Live Manager, ele realmente gerencia todo o processo da live. Bacana? As lives vão ficar guardadas, né? Cada live que a gente cadastra no sistema fica guardado num banco MySQL, legal? E na hora que existem, vamos dizer assim, a revelação dos peers, ou seja, quando todo mundo que entra na sala manda informação via WebSocket para o Live Manager, essas informações elas vão ficar gravadas num Redis, tá? Um banco de dados extremamente rápido que funciona na memória, ou seja, para não ter que ficar acessando o MySQL toda hora, essas informações são importantes, então a gente vai gravar aí no Redis aí nesse caso. Isso é pra gente o nosso back-end do Live Manager. E o Live Manager também tem o front-end, tá? O front-end nesse caso ele é bem simples. Ele vai ser uma SPA. Se você não sabe o que uma SPA ele é uma Single Page Application, ou seja, uma aplicação de página única que ela é totalmente separada, descolada do back-end. Então essa página faz consultas para o nosso back-end, legal? Ele, para fazer essa nossa SPA, a gente utiliza o React, utilizando também o Material UI. Então vai ficar muito fácil criar, vamos dizer assim, as páginas, o layout, o design de tudo isso por causa do Material UI, legal? Já no caso do streaming, a gente tem apenas front-end. É muito interessante isso porque a gente pensa que o microserviço de streaming, ele deve ter um servidor dele ou qualquer coisa desse tipo. Mas nesse nosso caso, a gente só vai ter uma SPA, vai ser um front-end só, que a gente vai trabalhar com SPA, legal? Vai trabalhar com React, Material UI, que eu acabei de falar, e ele também vai fazer HTTP Request. Quando uma live vai iniciar, é enviado uma HTTP Request para a API, tá, do Live Manager para pegar as informações da live. Eu acabei de falar isso na hora que eu estava explicando o back-end da Live Manager, legal? E esse cara também vai se comunicar via WebSocket com o Live Manager, né? Então o Live Manager tem um servidor de WebSocket e o streaming aqui, ele vai fazer, né, a conexão com esse servidor de WebSocket. Legal? Uma outra coisa aqui, tá, que a gente vai utilizar no servidor de streaming e é fundamental para que a live funcione de fato, é a parte de WebRTC. WebRTC é Real Time for the Web, basicamente Real Time Communication for the Web, e é nesse momento que a gente precisa, tá,
pegar quem são os peers, quem são as pessoas que vão se conectar naquela live, legal? A gente vai utilizar uma biblioteca chamada Peer.js que vai facilitar muito a nossa vida, legal? De qualquer forma, eu vou dar uma super aula para você sobre o WebRTC, como tudo funciona no nosso próximo vídeo. O grande ponto aqui que você tem que entender é que a parte de streaming tem capacidades de WebRTC utilizando algumas bibliotecas, tá? Para a gente conseguir distribuir esses peers e esses caras conseguirem se falar, essas informações vão ser enviadas via WebSocket. Porém, o WebRTC é algo fundamental que a gente vai ter nesse microserviço de streaming. Legal? Agora a gente falou, tá? A forma que como o Live Manager vai se conectar e vai trabalhar com a parte de streaming. Agora a gente tem também o Live Manager para ele se comunicar com o chat, legal? Como que esses caras se comunicam? Nesse caso, no back-end do Live Manager, a gente vai utilizar o Nest.js e a gente vai trabalhar com o gRPC. Legal? Para que a gente vai utilizar o gRPC nesse caso? O chat, tá? Ele não usa requisições REST para pegar as informações do Live Manager. A gente criou, né, esse processo de comunicação utilizando o gRPC, inclusive para dar uma experiência a mais para você aqui nessa maratona de como trabalhar com esse protocolo aqui também, legal? Então é extremamente importante que você aprenda isso, tá? Microserviços hoje em dia estão tendendo muito mais para gRPC do que para REST, então a gente quis fazer um híbrido aqui para você, legal? E no caso do back-end do chat, o chat só é um microserviço para back-end, ele não tem uma SPA. Aonde as pessoas digitam o chat está lá na parte de streaming, legal? Aonde tá rodando lá na SPA de streaming, mas o servidor de chat, tá, vai rodar nesse microserviço. Basicamente, ele também é um Nest.js, ele vai utilizar gRPC para capturar os dados da live quando o chat iniciar, ele vai utilizar aí o Redis, legal, para pegar essas informações da live, porque ele vai ter que validar o tempo inteiro se a live existe, se ela não for encerrada ou qualquer coisa desse tipo, legal? E agora a gente tem um outro processo de comunicação, que é o processo do streaming com o chat, legal? Então o que acontece? No anterior eu falei do Live Manager com o chat, agora eu vou falar do streaming interagindo com o chat. Como é que esses caras falam? Eles falam o seguinte, a parte do streaming, como eu já falei anteriormente, ele é um SPA, legal? Então ele utiliza o React, ele vai trabalhar com WebSockets, legal? E no chat ele vai ter um Nest.js, vai ter um WebSocket Server, utilizando também o MySQL. Então deixa eu explicar essa parte aqui. Todas as vezes que a gente quiser mandar uma mensagem para o chat, tá? O microserviço de streaming, que é uma SPA, vai se conectar com o chat através de WebSocket. Por quê? Porque o chat é um servidor de WebSocket também. Legal? Então o que acontece? Quando todo mundo se conecta no servidor do chat nesse momento, qualquer pessoa que mandar uma mensagem lá do servidor de streaming, legal? Essa mensagem vai para o WebSocket e o WebSocket vai distribuir para todo mundo que está conectado no chat. Essa é a ideia principal, legal? Todas as mensagens do chat vão ser armazenadas nesse próprio microserviço, utilizando um banco de dados MySQL, legal? Porém, o que a gente quer fazer nesse nosso caso? A gente também quer guardar as mensagens do chat, tá, num Elasticsearch para que a gente consiga tirar algumas métricas quando a gente for trabalhar. E nesse caso, o que vai acontecer na real, tá? A mensagem chega, tá, no WebSocket do chat. O chat automaticamente manda isso para uma fila, legal, utilizando o RabbitMQ, legal, cai numa fila. E daí vão ter duas filas praticamente. Uma fila onde o Elasticsearch vai ler e vai ter uma outra fila onde o próprio microserviço de chat vai ler para ele guardar no nosso banco MySQL. Então essa que é a ideia principal aqui pra gente, pessoal. É muito importante você se ligar que esses microserviços, eles se comunicam entre si e a gente tem diversas formas de comunicação. Como eu disse, tem bastante detalhe durante todo esse ponto que eu acabei de passar, mas a gente vai, durante essa maratona, mostrar ponto a ponto para você cada um desses formatos de comunicação. Legal?
E não acabou. A gente tem o streaming falando com o CodeBot. Na parte do streaming, a gente tem um chat. E a ideia do chat é, a gente pode falar com outros usuários, mas eu posso fazer perguntas ou rodar comandos para um bot. Legal? Então a ideia vai ser o seguinte, eu coloco, por exemplo, /olá. Quando qualquer coisa começar com barra lá no chat, certo? O sistema de streaming vai pensar, opa, isso é um comando, então deixa eu mandar para o bot para ver se o bot sabe do que é isso. Essa que é a ideia principal. Como que esses caras falam? O streaming, como a gente já sabe, certo? Ele é um front-end SPA, apenas não tem back-end, o microserviço de streaming. Ele utiliza React e ele utiliza gRPC. Por que ele vai utilizar gRPC? Todas as vezes que a gente tiver um comando barra alguma coisa, certo? A gente vai utilizar como exemplo para você ver como que você pode estabelecer uma conexão via gRPC pela web, utilizando o gRPC Web. Então, via gRPC, essa mensagem vai ser mandada pro CodeBot. Do lado do CodeBot, ele é o seguinte, ele é uma aplicação apenas back-end que foi desenvolvido em Golang. Muito simples, mas mesmo assim você vai aprender muita coisa aí nesse aspecto. Como que funciona essa aplicação? Ela utiliza gRPC, por quê? Porque todo o envio de mensagem através do serviço de streaming vai ser via gRPC. E também todos os dados, todos os bots que a gente cadastrar com as respostas que a gente vai deixar pré-feita para cada comando enviado, a gente vai guardar num banco de dados Postgres, legal? E a partir de agora, você vai diretamente com o Luiz Carlos, tá? Entender como que a gente fez a primeira parte desse nosso microserviço de Live Manager, ok? Você vai ver a parte do back-end, onde ele utilizou o Nest.js, você também vai ver como que ele criou a API REST, você vai ver como que ele trabalhou com MySQL, a parte de migrations, a parte do ORM que ele está utilizando aqui também. Além disso, você vai ver no Live Manager como que a SPA, Single Page Application, foi criada, bem como ele utilizou o React e também o Material UI. Tá? Então essa é a primeira parte que eu quero que você se preocupe no momento. Perceba que tudo que eu passei foi o esquema geral de como tudo se comunica. Eu quero agora que você foque somente nessa parte, porque conforme a gente for andando na maratona, eu vou mostrando cada parte daquela novamente para ficar cada vez mais fácil para você entender tudo isso. Uma outra coisa mega comum é que eu sei que tem muita gente que ainda não trabalha com sistemas muito grandes. Então, nesse caso, talvez o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo agora possa não parecer tão aplicável nesse momento. Mas o lance é, será que você só não está trabalhando com sistemas pequenos porque você não manja disso? Então, bora aproveitar essa oportunidade para expandir os seus horizontes e também mudar um pouquinho de realidade. Apenas te lembrando também que caso você queira ter um certificado de participação dessa maratona, não deixe também de resolver os desafios que a gente está deixando aqui para você. Bora começar? Então, vem comigo! Salve devs, beleza? Meu nome é Luiz Carlos e agora vamos para a parte prática aqui do nosso vídeo. Então, como a gente sabe, o microserviço Live Manager, ali no back-end a gente utiliza o Nest.js, que é o framework principal para construir a nossa aplicação. Para que a gente possa trabalhar com esse framework, nós necessitamos instalar o Node.js na máquina. Então você pode vir aqui no nodejs.org e baixar uma versão LTS, pode ser qualquer versão. Se você já tem aí na sua máquina o Node, pode utilizar a versão que você já tem aí. Mas não tem segredo para instalar o Node.js. Para Mac e Windows, você apenas baixa. Para o caso do Linux, você roda os comandos necessários. Você vem aqui em Other Downloads, aqui em instalação do Node.js via Pack Manager, e aí ele mostra que a distribuição, é uma distribuição derivada do Debian, ou é um Fedora da vida. Então aqui ele já te aponta e você pode pegar o comando. Então a página do Nest é essa aqui, nestjs.org. Na verdade, a pronúncia correta é Nest. Cuidado para não confundir com Next, que também é um outro framework que também trabalha com Node, tem React no meio. Então não confundam Nest com Next. Então tem que fazer assim, Nest.
Então, a página é essa aqui, que tem esse gatinho bonitinho. E o Nest é um framework que está cada vez mais se despontando na comunidade Node, por conta da proposta que ele vai trazer para o desenvolvedor. Porque, primeiro, a gente já vai desenvolver a nossa aplicação utilizando TypeScript e não JavaScript. E nós vamos ter já um COC, que é um Convention Over Configuration, ou seja, ele já vai trazer um esqueleto de projeto e uma série de convenções, uma série de decisões que você não vai precisar tomar no seu projeto. Então ele vai te dar uma arquitetura de desenvolvimento e você vai desenvolver em cima dessa arquitetura. Ele vai utilizar a mesma arquitetura utilizada lá no framework Angular. Sabe o Angular, aquele framework conhecido, já está há mais de uma década no mercado para a gente poder construir uma aplicação front-end? Pois é, o Nest utiliza aquele mesmo conceito modular. Então a gente constrói a nossa aplicação baseada em módulos. Um módulo, ele abriga vários artefatos da aplicação, então a gente tem ali configurações, controllers, serviços. Eu posso importar outros módulos para dentro do meu módulo. Isso permite que você organize melhor o seu código, permite que a sua aplicação cresça de uma forma mais saudável e até que você construa uma aplicação muito complexa. Então é um framework que vale a pena olhar na comunidade Node. E além disso, ele tem uma documentação muito agradável de se ler, muito fácil, não é aquela documentação pesada que não te ensina as coisas. Então aqui tem vários exemplos, como você fazer integração com várias coisas. Eu gosto muito da documentação do Nest. E além disso, tem a parte aqui do GitHub dele, tem o pessoal lá que ajuda, tem vários exemplos. Então já fica aqui a referência para vocês. Então para a gente poder começar com o Nest.js, a gente tem que instalar um pacote com o npm aqui do Node, que vai ser uma ferramenta de terminal do Nest. Ela vai ser o nosso melhor amigo no decorrer de todo o nosso desenvolvimento. Então você vai rodar aí um npm install-g nest.js/cli. Lembrando que se você está utilizando o Windows, seu terminal precisa ter permissão de administrador, porque é uma instalação global, e para o caso do Mac ou Linux, você tem que colocar um sudo. Então, uma vez que a gente tem essa ferramenta de terminal, nós vamos ter o comando nest disponível. E aqui nós já temos várias opções. Então, para criar a nossa aplicação, a gente faz um nest new, mais o nome da aplicação, que eu vou dar um nome de Hello World. Então, ele vai gerar aqui o esqueleto do meu projeto, já está aqui, são pouquíssimos arquivos, e ele está me perguntando se eu quero trabalhar ali com o npm ou yarn como gerenciador de pacotes. Vou trabalhar com o npm. Então, agora ele vai instalar todas as dependências dessa aplicação. E agora, com a mensagem de sucesso, para testar é muito simples, é só a gente entrar aqui no Hello World e fazer o comando npm start. Ele vai rodar para a gente um servidor aqui na porta 3000, e lembrando, como ele está utilizando o TypeScript, ele precisa compilar o TypeScript para JavaScript, porque vai ser o JavaScript que vai ser executado de fato no servidor. Então pronto, quando a gente tem essa resposta aqui, ó, da aplicação foi iniciada com sucesso, a gente já pode acessar ela localhost na porta 3000. Pronto, então tem aqui um Hello World. Nesse projeto nós só temos o básico, que é um controller e um serviço. Não tem aqui páginas, HTML nem nada. Então a gente consegue ver se tivemos a resposta com sucesso com esse Hello World. Então aqui está o meu projeto Nest, que a gente acabou de criar. Não estranhe a ideia que eu estou utilizando, você está vendo aqui o símbolo PHP Storm e está rodando uma aplicação com Node? Sim, é possível você utilizar o PHP Storm para desenvolver uma aplicação JavaScript, inclusive com Node.js. Mas se você quiser utilizar o Visual Studio Code ou qualquer outra IDE, não tem nenhum problema. A ideia é que não importa. Então veja só, o esqueleto aqui da aplicação é muito simples, a gente tem a configuração do TypeScript que a gente não precisa mexer, o README aqui para falar sobre o projeto que a gente acabou de criar. Temos aqui o gatinho ou um tigre, eu não sei até hoje o que é, mas vamos partir do princípio que é um tigre. Os dois arquivos das dependências aqui do nosso projeto, que gerou essa Node Modules. Então aqui nós temos as configurações para rodar o projeto, também as dependências de desenvolvimento, dependências da nossa aplicação de fato.
Temos um arquivo JSON para configuração do Nest, a gente não precisa mexer nisso. Temos aqui um arquivo que é o Puree para a gente poder configurar. Vamos colocar assim, eu gosto de falar a lindeza do nosso código. A gente vai configurar regras ali para que o nosso código esteja bem construído, alinhado, bonitinho e etc. Temos aqui o gitignore e o slint.js, que nós temos aqui várias regras ali também para verificar a qualidade do nosso desenvolvimento. Uma pasta de teste, a pasta source, onde a gente desenvolve a nossa aplicação, a Node Mods com todas as dependências, e toda vez que a gente vai desenvolvendo e roda ali o npm start, como nós temos o JavaScript que é gerado, ele vai aqui para essa pasta dist. Então, na verdade, o servidor que está servindo a aplicação está servindo dessa pasta. Então, aqui ó, nós temos os arquivos JavaScript de tudo que foi gerado daqui. Então, agora vamos olhar o código-fonte. A aplicação começa pelo main.ts, main.typescript, e aqui nós criamos uma instância da nossa aplicação pegando esse módulo aqui chamado de AppModule, que a gente fala que é o módulo raiz da aplicação. Então, uma vez que nós temos a instância Nest, nós criamos o servidor nessa linha na porta 3000. Se você quiser trocar a porta, é só trocar aqui. Então, essa função bootstrapping é executada e a nossa aplicação começa a acontecer. Então, nós temos esse módulo raiz também que não tem praticamente nada no código. Ele tem um decorator, que é um recurso que não é do TypeScript, é da ECMAScript 7, ou seja, está ali no próprio JavaScript. Aqui com esse decorator, a gente consegue configurar esse módulo sem ficar colocando coisas dentro da classe. Então é bem direto. A gente está configurando aqui que não tem nenhum outro módulo importado, que nós temos esse app controller que está dentro do meu módulo e um serviço. O serviço é uma lógica que eu posso utilizar em qualquer parte da minha aplicação. E o controller está ligado com uma rota. Então nós temos aqui esse controller com esse decorator. Você vai ver que na medida que o desenvolvimento vai avançando com o Nest, sempre é decorator para você fazer quase tudo. O decorator ele vai configurando os artefatos da sua aplicação. Então, com esse decorator aqui, nós estamos criando uma rota raiz, que é aquele barra, por isso que a gente conseguiu ver aquele Hello World. Nós temos aqui o construtor do controller que recebe o app service injetado, vou falar disso daqui a pouco, mas nós temos aqui a nossa única ação do controller, que é o get hello. Então esse decorator get que foi importado aqui, ele permite que a gente crie uma rota. Então aqui no controller nós temos o prefixo, que é o barra. E aqui nós temos também barra. Então no final das contas essa ação vai ser acessível ali somente colocando barra no browser. Ela está apenas pegando a instância do serviço e chamando o método getHello. E esse serviço está aqui. É apenas uma classe que tem um método que retorna uma string. Todo serviço ele tem esse decorator que é um injectable. O injectable permite que o Nest trabalhe com esse conceito de injeção de dependência. Porque veja só, eu não precisei iniciar esse controller, não precisei iniciar o app service. Eu apenas coloquei os dois dentro do módulo, coloquei aqui que eu quero receber essa variável AppService, que vai ser do tipo AppService, e o Nest já entende e já injeta aqui automaticamente. Então mexer com o Nest é muito fácil. E além disso, pessoal, nós temos aqui os comandos para a gente poder criar outras coisas. Eu não vou me alongar nisso, mas eu posso, por exemplo, criar aqui com Generate um controller qualquer. Então vou criar um controller aqui, teste. Ele já é gerado aqui, ele vai gerar uma pastinha porque ele cria um arquivo para a gente poder fazer um teste automatizado na classe se a gente quiser, que é esse spec aqui. Toda vez que você vê um spec, é a configuração de teste. Então aqui eu já tenho o controller, ele já adicionou o prefixo aqui para mim. E se eu quiser então chamar lá aquele serviço aqui, então eu importo o meu app service. A minha ideia já importa aqui o módulo, a gente chama, né, cada arquivo aqui de módulo. Então eu posso criar um index aqui e um get
que eu já estou importando aqui em cima. E aqui eu coloco, vamos colocar um Hello World. Minha criatividade não está muito legal, pessoal. Então aqui eu vou fazer um this app service get hello e vou concatenar com o meu nome. Então, Luiz Carlos. Pronto. Então agora eu vou parar aquele npm start, porque o npm start ele não fica vigiando as alterações do meu código. Então se eu for lá de novo no browser, eu não vou conseguir ver a nova rota que eu criei. Então eu tenho que rodar aqui o comando npm run start dev. Tem que ser esse dev quando você está desenvolvendo. O npm start é só para testar o que já estava compilado. Então aqui ele fica vigiando ali o seu código. Se você colocar uma vírgula qualquer e salvar, ele sempre fica recompilando aqui de novo e atualizando aquela pasta dist. Então agora, olha só. Então eu tenho agora uma rota /teste /hello world. Olha só. Tenho aqui duas rotas. Se eu quiser voltar para aquela, já tenho aqui. Então, quando você desenvolve com Nest, você vai criando seus comandos, colocando as coisas dentro do módulo e tudo vai sendo muito rápido. Então, essa primeira palhinha aqui com Nest é para vocês já verem a importância e a facilidade desse framework. Agora vamos lá para o microserviço. A gente não desenvolveu esse microserviço com as configurações da nossa própria máquina, ou seja, configurando ali o ambiente na própria máquina. Nós utilizamos uma tecnologia muito bacana, que é o Docker, que permite que a gente crie containers e dentro desses containers a gente gere a configuração do que a gente quiser rodar lá dentro. Então fica mais fácil para a gente poder isolar os nossos ambientes. Eu não quero focar em Docker nesse vídeo, o Wesley vai falar disso com vocês depois, mas o projeto vai ficar disponível para vocês no GitHub, vai ter o link aí na página da maratona. E vocês já vão poder rodar esse projeto com o Docker. Vai ser fácil porque você vai rodar um comando e o microserviço já vai estar funcionando para você testar. Então, mesmo que você nunca teve nenhum contato com o Docker, a maratona já é uma oportunidade para você engajar nesse conhecimento. Então, para quem está começando com o Docker, você pode digitar aí no Google Download Docker e aqui vai ter um link para te ensinar a instalar. Para o caso do Windows e Mac, você vai baixar um arquivo e instalar na sua máquina. Para o caso do Linux, abra aí o seu terminal e vai ter ali no gerenciador de pacotes uma forma de fazer um install Docker. Aí você pode procurar de acordo com a distribuição que você tem. Para o caso do Windows, nós temos duas versões. Quando você entrar aqui, ele pode te dar essas duas opções para você fazer o download. Mas se você tem a licença Home do Windows, você tem que rodar o Docker Toolbox na sua máquina. Se você tem a licença Professional, você pode baixar o Docker Professional, que ele vai te dar mais performance. Então é somente esse detalhe. Baixa, instala e você já vai estar pronto para rodar a aplicação. Então aqui está o nosso microserviço de geração de live. A gente está chamando ele aqui de Live Manager, que ele vai gerenciar as nossas lives. Então está aqui a subdivisão entre o back-end e o front-end, separado em duas pastas. Lembrando que isso vai ficar disponível lá no GitHub e todos os outros microserviços vão ficar apenas num repositório para você poder baixar tudo e executar isso mais facilmente. Agora, nesse primeiro vídeo que a gente está vendo aqui, esse primeiro microserviço, você vai ver somente ele lá no GitHub e à medida que a gente vai avançando para os outros, aí a gente vai publicando lá para vocês. Então nós temos aqui front-end e back-end com as suas configurações, não temos muitas pastas, mas o ponto para a gente poder rodar essa aplicação é ver o README. Então a gente fez aqui um README todo especial para que vocês não tenham dificuldade em rodar essa aplicação com o Docker. Por isso que a gente está sugerindo. Se você quiser pegar, clonar isso aqui lá do Git e rodar da sua maneira, sem nenhum problema. Pode fazer tranquilamente. Mas aqui nós temos todas as recomendações, questão do Windows, os comandos iniciais. A gente só tem aqui um comando inicial. Se você está trabalhando ali no Unix, sistema Unix ou Windows, para você não ter nenhum erro na hora de iniciar a aplicação. Mas nós vamos executar apenas um Docker Compose Up para poder rodar a nossa aplicação. Então eu vou chegar aqui no meu terminal. Já estou aqui no meu Micro Live Manager. Eu vou fazer um Docker Up.
Então ele vai começar a levantar os containers e eu já vou ter essa aplicação disponível para poder testar. Outro detalhe importante, independente do sistema operacional, quando você rodar esse comando pela primeira vez, ele vai realizar aqui a instalação das coisas do Node. O front-end aqui com o React é construído com o Create React App, que é uma ferramenta do ecossistema do React, para a gente poder já ter um esqueleto de aplicação configurado com Webpack, carregamento de módulos. Então ele vai utilizar ali o npm Node para instalar as dependências. Então, pessoal, isso pode demorar um pouquinho. Então, não ache que aconteceu algum problema aqui na instalação se demorar um pouquinho, porque são 2 Node modules que vão ser geradas aqui. Então isso pode demorar, aí que vai depender da internet, vai depender do hardware da sua máquina. Aqui para mim já está rodando rápido, não é porque eu tenho o melhor hardware do mundo, é porque eu já instalei a primeira vez. Então a partir da segunda, terceira, você já roda isso rapidamente. Então ele já está terminando aqui para mim. Eu vou mostrar para vocês o log aqui do terminal, que tem que mostrar para vocês já irem testar a aplicação. Então ele está mostrando aqui um Starting for Development Server. Então ele tem que mostrar esse log aqui do back-end do Nest. Se mostrou aqui essas coisas, essas linhas, já estamos prontos. E também o front-end. Ele tem que mostrar aqui que ele está rodando, localhost. Então é isso, aguarde ter essa notícia aqui no seu terminal. Não adianta fazer nada antes. Pode demorar um pouquinho, espera, vai fazer alguma outra coisa, vai trabalhando, vai vendo alguma coisa na internet. Pronto, pessoal. Então agora eu posso chegar aqui, localhost na porta 3001, e eu já vou ter acesso à minha aplicação React, que é aquele front-end ali. Então aqui é uma single page application, construída pelo Create React App. Se você quiser gerar uma aplicação React desse tipo aí na sua máquina, na verdade eu tirei o README de dentro aqui, acho que não. Então, você pode clicar aqui nesse link, ou você pode pesquisar aí. É muito fácil gerar uma aplicação com esse Create React App, porque ele é um agregador ali de tecnologias. Ele vai incorporar o Webpack com um monte de coisas, já vai te dar um esqueleto de projeto como esse aqui, para você desenvolver facilmente a sua SPA. Então, já funcionou aqui, tem o meu link de lives, na verdade só uma coisa, a minha listagem de lives, eu posso criar uma nova live, tem a validação funcionando aqui. Então vamos brincar aqui um pouquinho com nossa live, vamos incluir aqui live da Maratona 2.0, descrição eu vou repetir, eu não vou digitar de novo. Descrição não é obrigatória. Aqui eu tenho que colocar uma data. Esse campo aqui é um date time local, ele não tem máscara nem nada. Então vou colocar aqui uma data qualquer e a senha da live. Essa senha aqui é muito importante você não esquecer, porque depois quando a gente for fazer um teste, você vai precisar digitar a sua senha. Estou digitando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pronto. Já tenho aqui a minha primeira live criada. Aqui está o ID dela. A gente está utilizando UUIDs ao invés de IDs auto-incrementados. Essa aqui é uma boa prática que a gente utiliza em microserviços. Está aqui o título da live, a data dela e o status dela que está pendente. Então isso aqui é muito importante porque vai servir para controle depois. Eu só vou poder transmitir uma live que está pendente. Uma que está terminada eu não consigo. E aqui eu tenho o link para eu fazer a live como broadcaster ou para convite se eu quiser enviar para alguma pessoa. Agora eu quero mostrar o console do Google Chrome para a gente poder ver o que está acontecendo, porque não tem segredo aqui, pessoal. É uma página que vai pegar as lives. Eu vou recarregar de novo e nós vamos ter uma requisição Ajax aqui, ó, que é esse lives, está vendo aqui que é um XHR. Então ele está fazendo uma requisição HTTP com o verbo get para o back-end que está rodando na porta 3000. Ele fez uma requisição ali para /lives. Então, o que ele me respondeu? Ele me respondeu um JSON com essas informações aqui. Na verdade, eu só tenho uma live, mas veja que veio um array. Então, eu tenho a data de criação dela, que é uma informação que a gente não viu ali no formulário.
mas é importante porque eu estou ordenando a listagem de lives pela data de criação de forma decrescente, para a gente poder ver as lives criadas por último, mais posicionadas no primeiro lugar. Então eu tenho a data de criação, tá aqui no formato ISO 8601, a data, a description, o ID, o password, que na verdade eu nem precisava, na verdade isso aqui não é muito legal, a gente serializar o password, trazer ele ali da API REST, a gente pode remover essa informação e veja que não veio o password de fato, veio ele criptografado, a gente está utilizando o bcrypt do Node para isso. Tem o slug dela, o slug é como se fosse a identificação da live, essa informação aqui é muito importante, a gente vai ver depois, o status dela e o título. Quando a gente tenta criar uma nova live, vou fazer aqui agora uma de teste, para a gente poder ver. Ó, como é um SPA, ele não recarregou a página, então agora vamos colocar aqui mais uma. A gente vai enviar os dados também no formato JSON. Ele vai fazer agora uma outra requisição. Então vamos lá. Ele fez essa requisição aqui e veja que nós recebemos uma resposta lá da API, que é o status code 201. Então a API está informando para a gente que foi criado. Eu fiz para o mesmo endereço, porém troquei o verbo. Eu estou enviando, nesse caso, aqui no corpo da minha requisição, essas informações. A data, description, o password e o título. Então ele retornou para mim, que no caso agora só um objeto, o back-end retornou, que foi gerado. Então, é bem simples, pessoal. Agora vamos ver aqui, entender como que foi a criação do projeto. Então nós temos a separação do back-end e front-end. Nesse caso aqui eles estão rodando dentro do Docker, ali dentro do mesmo contexto, mas as duas aplicações são completamente independentes. Se eu quiser rodar essa aplicação, essas duas aplicações em máquinas separadas, eu posso. Isso não tem problema. Quando eu crio uma SPA, eu trabalho dessa maneira. Então eu ia começar na verdade pela API, eu vou começar aqui pelo front-end. Então aqui nós estamos trabalhando com o Create React App, que cria esse esqueleto aqui de aplicação React para a gente poder trabalhar facilmente com a criação do nosso paradigma de web componentes. O React é uma das bibliotecas mais utilizadas na comunidade JavaScript para criar aplicações web utilizando o paradigma de web components. Então aqui na pasta source tem todo o nosso projeto. A gente está utilizando aqui uma biblioteca que é fantástica, que eu vou até mostrá-la aqui para vocês, que é o Mature UI. É uma das mais utilizadas para React. Então como a gente vai ter que criar uma aplicação muito bonita, como essa que ficou aqui, que a gente tem essa parte lateral, tem esse app bar aqui, tem a listagem, tem o botão já com ícone. Os campos já ficaram muito bonitos. A gente está utilizando toda a base aqui do Mature UI. O Mature UI utiliza os princípios do Mature Design do Google. O Google, há muito tempo, criou uma linguagem de design. Ele não é uma biblioteca, não é um framework, é uma linguagem de design, como que as coisas têm que ser no design. Basicamente isso. Então, o Mature UI segue esses princípios, ele já vai te dar uma série de componentes visuais. Então a gente tem aqui botão, campo select, barra de navegação, essa barra de navegação lateral chamada de drawer. Tem muita coisa aqui, pessoal. Tem tabela, tem typography, tem avatar, tem lista, tem card, tem vários componentes aqui, todos muito bonitos. Então, para que isso fique desse jeito aqui, nós configuramos um tema que não é obrigatório. A gente configurou um tema aqui para organizar melhor o layout. O tema é legal porque eu posso ter vários temas no meu projeto e até trocar se for necessário. Então, esse arquivo tem.ts, ele vai configurar aqui uma paleta de cores. Então, estou falando que o background ali da minha página, isso aqui vai ser aplicado no body, vai ser essa cor aqui, e um componente paper também vai ser essa cor, que é aquele quase um preto. Estou configurando uma cor primária, que é essa espécie aqui de verde,
chamado ali de Teal, 500, eu tenho uma paleta de cores, eu posso colocar aqui 400, 300 ou aumentar para 600, 700 e aí isso vai fazer a cor ficar mais clara ou mais escura. E eu tô falando que o tipo do meu layout vai ser dark, que eu posso trabalhar com um padrão que é o light, que a gente vai utilizar ali o fundo branco e cores mais claras. Então aqui eu configurei o meu tema e acabei exportando ele para a gente poder utilizar no componente que vai iniciar a nossa aplicação. Na verdade, a aplicação é iniciada pelo index, mas o app component é o que vai estruturar todo o nosso paradigma de web components. Então, na verdade, esse arquivo aqui, ele está chamando React DOM, para a gente poder fazer ali o início com o React, posicionando o app e jogando no na verdade, na div com a ID root. A gente tem aqui a pasta pública, quando vai rodar o nosso projeto, tem o HTML. Então, joga aqui, a aplicação vai aqui. Lembrando que o Create React App, ele também vai criar ali um servidorzinho que vai compilar o TypeScript que está aqui. Na verdade, se for JavaScript também, ele vai compilar e gerar ali um pacote para a gente poder ver lá no browser. Então, o nosso projeto aqui não precisa mexer nada. Eu tenho aqui o meu primeiro componente, que é o componente raiz, que é essa parte que nós estamos utilizando novo conceito do React chamado de React Hooks. A gente pode criar os componentes React de forma mais direta, forma mais prática. A gente utiliza funções ao invés de classes. Então está aqui o meu componente app, que não é uma classe, é uma função, que retorna aqui a árvore do meu componente. Na verdade, o que está acontecendo aqui, pessoal, nós estamos configurando o tema. Ó, aquele tema que eu mostrei para vocês, eu estou importando ele aqui, ó, joguei aqui, e aqui eu estou configurando as rotas. A partir desse Browse Router aqui, é uma biblioteca chamada de React Router, que permite que a gente crie o nosso SPA. Pode parecer que tem um pouquinho de coisa aqui, mas na verdade, essa parte do código aqui não tem nada a ver com as páginas. É só o app bar, esse app bar que está aqui em cima, e o drawer é essa parte daqui. Então aqui ó, tá o Code Live Generator. Na verdade eu vou até mudar o nome aqui para Manager. A gente vai manter esse nome aqui para não ter confusão de nomes. E o drawer, aquela parte que mostra do lado direito. Então aqui eu tenho, na verdade, uma lista com os links. Então só tenho um link aqui. Então tenho o ícone e tenho o link. E eu tenho o main content com componente switch para a gente poder fazer a navegação das páginas. Então eu tenho só duas páginas, são as que eu mostrei para vocês, que eu tenho /lives e o /lives/create. Estão apontando aqui para dois componentes que estão sendo importados aqui em cima. Essa parte que está aqui é CSS, que a gente está configurando. Você pode pegar o código e olhar. O CSS ele é aplicado aqui de uma forma diferente. Então, o que é legal com o Material é que eu posso criar um make style. Eu crio aqui uma árvore de objetos, coloco o meu CSS dentro de tudo e vou jogando um class name. Primeiro eu tenho que fazer a chamada aqui desse use styles, que é o resultado desse make styles. Aí eu tenho as classes. Aí classe.root, classe.appbar, aí vai aplicar essa parte aqui. Nós estamos trabalhando com Media Query no CSS. Então a gente está fazendo toda essa aplicação. Então eu tenho a diretório pages com a pastinha live e aqui as minhas duas páginas. Então eu tenho a listagem, que vai listar todas as informações, então componente função também. Eu crio uma variável, vai ser um state, um estado do meu componente para armazenar as informações, e quando esse componente iniciar, aqui com esse hook chamado de useEffect, eu vou executar uma chamada Ajax. Aqui eu estou já chamando com o endereço de variável de ambiente. Isso me permite trocar, por exemplo, o endereço. Quando a gente subir essa aplicação para um servidor, eu não preciso trocar aqui no meio do código. A gente não pode fazer isso. Então, o endereço ali do back-end, que é esse aqui, é o React App Micro Live Generator,
já aponta para a porta 3000. Então a gente já pega ali. Fica fácil depois, quando vocês verem o Wesley subindo, ele só vai definir essas variáveis. Então, uma vez que a gente tem os dados, nós vamos ter o nosso componente. Então aqui só tem a estrutura do Material para ficar tudo bonito. Então eu crio um container para centralizar o meu conteúdo, um título, o botão que vai redirecionar lá para a página para a gente poder criar as novas lives, e aqui o table. Como a gente está trabalhando com componentes, então vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trabalhar no HTML puro. Então tem o table, o cabeçalho, o corpo. Aqui eu estou colocando os dados. Quando eu tiver os dados da live que consultou, então eu vou criando as minhas rows e vou colocando as células. Na verdade, as cédulas as colunas da minha tabela. Então o ID, o título. Aqui eu estou fazendo uma transformação na data, que a gente recebe ela naquele formato que eu mostrei para vocês. Então vocês podem ver aqui que a data ela tá já ajustadinha com a hora. Tem o status, que eu estou mostrando diretamente, a gente poderia até fazer uma tradução. E aqui os links. Então tem o link para fazer live, veja que o link também está utilizando variável de ambiente, então isso torna tudo flexível. E no caso do link, eu só acrescento a diferença do broadcaster para o viewer, é apenas o nome. Mas no final das contas, a gente está utilizando aqui no endereço o slug, depois vai ficar mais claro. Então, muito simples, pessoal. Agora, para o caso aqui do form, o form já tem algumas coisas legais, porque eu queria mostrar para vocês questão de validação de dados, como que é fácil trabalhar com React. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa parte que está aqui embaixo é o nosso formulário, basicamente. Então tem um componente container, aí eu estou utilizando aqui o grid, porque vocês estão vendo que o formulário ele não está preenchendo a tela toda, eu coloquei, se a tela tiver um pouquinho maior, isso aqui é bem fácil de configurar, eu estou ocupando apenas metade, 6 colunas, que é o meu layer todo ali, é considerado 12 colunas. Se tiver menorzinho, então já está até responsivo, mas acho que eu não ajustei com o drawer, que ele poderia sumir se estiver responsivo, ocupa tudo. Aí eu tenho o título da live, aí aqui vem os campos, então tem um form aqui, aí eu tenho o text field, que é o componente ali do Material para campo de texto, a descrição, o date time local, que é aquele campo que já tem aquela máscara, é um campo HTML5, e o password para a gente poder digitar. Agora veja que tem várias configurações aqui nos campos que elas são bem interessantes. Então eu tenho o name do campo, o label dele que vai aparecer que a gente está fazendo a tradução. Essa propriedade margem, ele já dá uma margem para cima automática. Esse full width aqui é para a gente poder preencher ele em todo o espaço disponível. Isso aqui é importante. E essas configurações que estão aqui embaixo é para a gente poder controlar esse campo e validar e ter esse efeito que está aqui. Ó. Quando eu clico em enviar, uma validação acontece. E para isso nós estamos utilizando uma biblioteca que é fantástica chamada de React Rook Form, que ela já nos ajuda a controlar os nossos formulários. Então tá aqui a documentação dela, a página dela, da biblioteca. A documentação aqui é bem legal e é muito utilizada na comunidade React. Então, primeiro eu pego essa propriedade input_ref e falo que ela vai receber esse register. Esse register é uma informação que eu estou pegando aqui do hook e useForm da biblioteca. A gente está importando do React Rook Form. Então, estou pegando o register, o handle submit, para a gente poder lidar ali com o evento de submit, e os erros. Então, quando eu faço esse register e eu tenho um name associado com o campo, ele já vai ficar registrado lá. Ok. Aí, eu vou criar com uma biblioteca chamada de Yup, que é uma biblioteca também muito legal para fazer validações de dados. Ela não é ligada ao React. Ela é agnóstica, se você quiser usar ela em outras aplicações, sem nenhum problema. Então, ela é focada em validações. Você pode validar array, objetos, strings, valores booleanos.
Então a gente tem aqui uma infinidade de métodos, que parece ser difícil, mas é muito fácil. Então eu pego o que eu quero validar e falo assim, ó, quero validar o título. Ele é uma string e vou criar uma validação que o usuário vai poder digitar no máximo 255 caracteres. Na verdade eu posso até fazer uma inversão aqui. Eu quero que o required seja mostrado primeiro e depois o max. Então, eu estou falando que esse campo é requerido, é obrigatório. Eu não vou conseguir enviar os dados lá para o back-end sem que eu preencha o campo e eu estou limitando o máximo de caracteres. Estou validando também a data. Nesse caso aqui, como é um campo datetime local, eu não preciso validar se a data é válida, porque o campo já está restringindo ali tudo com a interface. Eu estou vendo se ele foi preenchido. E o password? Estou também adicionando a regra se ele é requerido ou não. E no mínimo eu tenho que digitar 6 caracteres. Então, uma vez que eu liguei o campo aqui com o register, eu tenho uma propriedade error, que eu pego aqui do erros do React Rook Form, aqui eu tenho o conjunto de todos os erros. O erro é para ativar o vermelho ali no campo. Então, eu vou ativar o vermelho quando errors.title for diferente de undefined, ou seja, existia um erro para o title. E assim a gente faz para os outros. Veja, para o description eu não fiz nada porque eu não estou validando ele. Para o date eu estou fazendo e para o password eu estou fazendo. E aí eu tenho que mostrar a mensagem que está embaixo. É só colocar a propriedade helper text. Aí eu estou verificando aqui se tem algo no title, então vou pegar errors.title.message. Eu faço a mesma coisa para o date e a mesma coisa para o password. Então a gente tem esse efeito que está aqui. Eu só consigo enviar as informações se o formulário for válido. Então o que acontece? Como nós estamos controlando com o React Rook Form, o handle submit aqui só vai disparar essa função onSubmit, que é aqui que a gente está enviando, se for válido. Se for válido, a gente utiliza o Axios. O Axios está sendo utilizado, eu não comentei aqui, mas aquela biblioteca para a gente poder fazer requisições Ajax. Eu passo aqui o endereço, que é o mesmo endereço lá do meu back-end, /lives, passando os valores aqui do meu formulário. Então eu já recebo os valores e mando. Mandei para lá. Quando isso aqui acontecer, que pode demorar um tempinho, a gente pega e redireciona lá para a listagem. Pronto, pessoal. Então esse aqui é o nosso front-end. Apesar de a gente ter um componente aqui, por exemplo, com 90 linhas, é porque a gente organiza a estrutura de todas as propriedades que estão sendo passadas. A gente não vai ficar colocando tudo numa linha só que fica mais difícil de ver. A gente tem que considerar que programação também é um texto que a gente vai ler o tempo todo. Então, está aqui agora a parte do back-end. É o seguinte, nós temos aqui a nossa aplicação Nest com algumas configurações de variável de ambiente. Então, isso aqui é uma coisa que a gente está prezando já no início aqui da aula, para deixar bem claro que as configurações em uma aplicação, isso não é só por causa de ser um microserviço, elas têm que estar em uma variável de ambiente. Algo que permite que isso seja flexível, porque uma vez que eu criei esse .env aqui, na verdade ele é criado automaticamente quando a gente inicia ali a aplicação com o Docker. Eu tenho aqui as configurações da minha aplicação que eu posso modificar, se eu quiser, para o meu ambiente. Então aqui eu tenho a porta que vai rodar a minha aplicação Nest, que vai rodar na porta 3000. A gente viu ali que a API REST, quando a gente consome ali a listagem das lives, ou se a gente envia algo para cadastrar, está rodando na porta 3000. Então eu posso mudar a porta se eu quiser com essa variável. E nós estamos configurando aqui o nosso banco de dados. Então nós estamos utilizando o MySQL, temos aqui o host. Pode ficar um pouquinho estranho para quem nunca ouviu falar de containers Docker. Até esse nome aqui normalmente é localhost, mas aqui a gente coloca esse, é como se fosse um endereço do host do nosso banco, senha, usuário root, database microlive manager. Para quem tiver curiosidade, esse database ele não está instalado em outra parte da minha máquina, ele está aqui dentro da .docker. Todo meu banco de dados está aqui, ó. Ele está dentro do meu próprio projeto e ignorado no controle de versão. Tá aqui o meu banco.
tem aqui a porta e umas configurações pertinentes do Type ORM. Para quem não conhece, o Type ORM é uma das bibliotecas mais utilizadas na comunidade Node para lidar com persistência de dados. É muito legal trabalhar com ela porque ela traz um ecossistema de ferramentas que vai servir você em tudo que você precisar fazer para persistir algo em banco. E não é só MySQL não. Você pode conectar em SQLite, MongoDB, Postgres e por aí vai. Não vou ficar nem citando aqui. Então a gente acaba trabalhando aqui com o conceito de ORM, que é um acrônimo para Object Relational Mapper. Então a gente acaba criando um mapeamento de classes que vão corresponder às tabelas lá do banco de dados. Então fica mais fácil para a gente poder administrar a persistência, consulta e etc. Então essas três configurações aqui são para apontar o que a gente chama de entidade, que vão ser as classes que vão corresponder às tabelas, e as migrações. A gente tem esse conceito aqui também com o Type ORM. Então, migrations, a gente consegue controlar o nosso banco de dados, versionar, modificar esse banco através da nossa própria aplicação, criando ali um sistema de migração. Vai ser uma classe que a gente define assim, peraí, agora eu tenho que acrescentar esse campo aqui na tabela, ou remover o campo, ou criar uma nova tabela qualquer. A gente vai versionando isso, e veja que o apontamento está aqui para source/migrations. Então eu posso ter várias migrações aqui, e a tabela de lives que eu tenho no meu banco de dados foi criada dessa maneira aqui. Ela já vai ser criada no momento que você fizer a primeira execução com o Nest. O legal da migração é que o sistema verifica quais migrações já foram executadas. E se eu necessitar reverter esse processo, acontecer um problema, eu quero desfazer, então eu tenho um método down, que eu consigo fazer um drop table. Então no up eu faço uma alteração, no down eu desfaço aquilo que eu fiz. Então se eu criei no down, eu vou excluir a tabela. Então tenho aqui os campos, o ID, que vai ser um varchar, que vai ser diferente porque a gente está utilizando aquele UUID. Eu tenho o título, descrição, a data que é timestamp, password, o slug, o status, que a gente está lidando com ele como varchar, e o created at, que é um campo gerado lá no próprio banco de dados. A gente está utilizando a instrução current timestamp do próprio MySQL. Então criou o registro, pega a data que está ali, então a gente já consegue ordenar os últimos que foram criados. Isso é até importante porque, como nós temos aqui o UUID, a gente não vai conseguir ordenar pelo ID. Nós vamos ter aqui um hash com um monte de informações separadas por hífen. A gente não vai conseguir ordenar isso. Normalmente a gente consegue quando é utilizado um auto-incremento. Então essas configurações aqui do Type ORM, esqueça o Nest, me permitem, por exemplo, que eu consiga fazer uma série de comandos ali com o meu banco de dados usando apenas o Type ORM. Então eu vou entrar aqui no meu container, rodando aqui esse comando, docker compose exec backend bash. Estou entrando no meu backend. Então aqui eu tenho o comando, eu tenho que entrar na pasta backend. Se eu rodar aqui um type ORM, acho que se eu rodar um -- helper, eu vou conseguir ver. Acho que eu vou rodar assim, que com -- help não foi interessante. Eu já tenho aqui ele com os comandos disponíveis. Então tem aqui a questão de sincronização de esquema, que é considerado ali o próprio banco de dados. Eu posso fazer um drop, eu posso executar uma query, eu posso criar uma entidade, que vai ser uma classe que a gente vai ver daqui a pouco. Posso criar aqui um subscriber, que vai ser um vigia ali da entidade. Então se ela criou algo, eu quero uma classe para processar logo após algo na tabela que foi inserido, eu quero fazer um processamento qualquer, eu utilizo um subscriber. Posso criar uma nova migração que vai para esse lugar aqui, eu posso rodar as minhas migrações, eu posso ver as minhas migrações. Vamos rodar aqui o comando migration show, já que nós temos uma migração lá. Deixa eu ver que interessante. Se ele vai fazer uma consulta lá no banco.
Meu terminal aqui não está muito legal com as cores, mas veja que ele mostrou para mim que essa migração aqui, essa lógica, ela foi executada lá no banco de dados. Então eu tenho aqui também o apontamento das entidades. Como eu estou utilizando dois wildcards barra wildcard.ent.ts, estou pegando todos os arquivos TypeScript na hierarquia aqui dentro da pasta source, que eu posso ter as minhas entidades em qualquer lugar. Então, com essa configuração aqui, eu já tenho meu banco de dados resolvido, eu não tenho nenhum SQL para criar, o meu banco fica muito mais fácil de trabalhar, pessoal. Agora vamos começar pelo, vamos dizer, como diria o outro, pelo começo aqui da aplicação, para a gente poder entender até chegar aqui no ponto da live. Então, como eu tinha apontado lá naquela aplicação inicial do Nest, nós temos aqui também o main.ts, e olha só, o main.ts, bem parecido, a única diferença é que nós temos aqui o app port, que eu posso então mudar a porta que eu vou rodar o Nest via variável de ambiente, e eu habilitei o CORS, que é uma tecnologia que os browsers utilizam, porque eu vou ter aqui uma aplicação localhost na porta 3000, que é a minha API REST. E tenho a aplicação que a gente viu ali na porta 3001, que é o front. Então, quando eu tentar fazer uma requisição AJAX daqui para cá, para minha API, quero pegar a live. O browser vai perguntar para minha API se o 3001 está autorizado a consumir, se é uma segurança do browser. Se a minha API não falar que tá, o browser vai bloquear. Então, por isso que a gente passa aqui essa opção de CORS True, para não ter nenhum problema ali no browser. Então, quando o browser perguntar aqui para a API, tá liberado. Na verdade, aqui a gente liberou tudo. Eu poderia até colocar uma configuração mais restritiva. Então, a minha aplicação está rodando e iniciou aqui o meu app module. Então, já tenho o type ORM configurado, mas como assim ele vai funcionar na minha aplicação? A gente carrega ele aqui no módulo root da nossa aplicação. Então, eu chamo aqui esse módulo, que é um pacote provido pelo próprio Nest.js. Ele trabalha muito bem com o Type ORM, e uma coisa interessante que o Type ORM tem é que ele trabalha por padrão com TypeScript. Então já casa muito bem com o Nest. Então a gente configura aqui a conexão com o banco. Então qual é a conexão, qual é o roast, a porta, o usuário e senha, qual é o banco de dados, e a gente tem que passar aqui quais são as entidades da nossa aplicação. Se eu tiver várias, eu tenho que passar essas várias aqui, e a gente poderia até passar um código semelhante com esse aqui nessa parte, mas a gente só vai ter essa entidade mesmo, então não é necessário. Aqui é necessário porque é uma configuração global do Type ORM. Então ele já está funcionando aqui. Eu tenho também uma importação do módulo do Nest, que é o config mod, para ler o .env. Então primeiro ele vai ler o .env, carregar as variáveis aqui para o Node, e a gente vai conseguir ter acesso a esse process.env. Então a gente consegue ter acesso a tudo que está aqui. E aí eu importo o Live Module. Então eu resolvi fazer a lógica dessa aplicação em um módulo separado. Lembrando que o Nest sempre vai dividir tudo em módulos. Então está aqui o meu Live Module. Vou começar aqui pelo módulo. Então nesse módulo nós não temos muitas configurações, é apenas a importação de novo do Type ORM Module, mas por que eu tenho que importar isso de novo aqui nesse módulo? Porque funciona de duas maneiras. Eu tenho que importar no meu módulo root, que é o app module, e em cada módulo que eu vou utilizar o Type ORM, porque eu posso ter aqui um módulo que não vai ter entidade, não vai ter nada, eu não preciso importar essa parte, mas como eu faço um for feature, e que vocês podem olhar que é um for root. Então eu tenho uma importação root e uma importação feature que eu passo quais são as entidades que eu vou utilizar. Posso ter 10 na minha aplicação e usar nesse módulo somente 2. Então eu só coloco essas duas, ele vai carregar somente isso. Tenho um controller e tenho aqui 2 serviços, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, bem simples isso aqui. Mas antes, vamos ver o nosso model ou entidade, a gente pode chamar das duas maneiras. Então nós temos aqui a classe Live com um monte de decorators, um monte de S7 decorators. Como a gente está trabalhando com um ORM, os decorators servem para gerar aquele mapeamento, para eu conhecer aqui como que eu vou lidar com essa classe
vai estar lá relacionada com a tabela do banco de dados, que ela vai ser convertida para a tabela, da tabela vai ser convertida de novo para a classe. Então, eu defino aqui um @entity, qual é a tabela lá que eu vou pegar, que é lives, poderia ser lives XPTO. E aqui eu defino os campos. Então eu tenho o ID, que vai ser uma primary generated column, que a gente vai trabalhar com a estratégia de UUID. Então ele gera isso aqui para mim automaticamente, só de colocar esse decorator, eu não preciso calcular UUID, fazer nada. Aí tem aqui annotation para title, description, toda coluna habitual a gente usa column, e eu posso passar algumas configurações aqui ou deixar vazio se eu não tenho nada adicional. Tenho aqui a única diferença para a data que eu estou falando, que o tipo é timestamp, porque ali no MySQL a gente pode trabalhar com datetime ou timestamp. Timestamp é o padrão que a gente está utilizando. Eu tenho aqui a diferença do status da live, que a gente está trabalhando aqui com o enum TypeScript, porque isso aqui é muito legal, porque às vezes a gente fica fazendo aqueles ifs. Não, se live é igual, live status é igual, a gente não lembra se é pendente maiúsculo, se tá em português, inglês, enfim. Então acaba dificultando a programação, dificultando a normalização disso. Então o enum ajuda a normalizar. Veja que nesse caso aqui eu não estou passando uma string, eu estou passando como se fosse uma variável do meu live status. Estou falando que minha live sempre vai começar pendente. E aí eu gero aqui o meu created at, só estou falando para ele assim, ó, create date column. Essa data lá vai ser criada automaticamente, então não se importe com ela, mas lide com ela como um timestamp. Pronto. Então tenho aqui minha entidade ou módulo importado aqui na minha raiz, importado no meu módulo. Então chegou a hora da gente utilizar essa entidade no controller, para a gente poder liberar as rotas ali com HTTP e criar a nossa API REST. Então tenho aqui o meu controller com o prefixo /lives. Tudo que eu criar de ação vai ter o prefixo, eu vou ter que acessar a /lives. E aí, como eu vou utilizar a minha entidade, eu vou usar um decorator, lembrando que decorator aqui é a alma do negócio. Eu uso esse inject repository para poder fazer as operações com a minha entidade. Lembrando que a minha entidade é uma classe burra. Ela não vai fazer insert, ela não vai fazer update, select lá no banco do nada. Não tem mágica aqui. Então, com esse conceito de ORM, nós temos um serviço chamado de repositório, que vai lidar com as operações em cima do model. Então, eu falo aqui para esse decorator, eu falo assim, ó, me injeta aqui o repositório de live. Aí ele vai injetar aqui nessa variável, e eu coloco o tipo dela para ficar mais fácil de saber o que está disponível ali. Eu vou ter autocomplete, vai ser muito legal. Então eu coloco um repository live. Estou passando aqui esse conceito, chama generic. Isso aqui é do TypeScript. Porque veja que eu posso usar esse tipo para várias outras entidades também. Então eu já tenho aqui o meu repositório. Para poder consultar as lives, eu crio uma ação que vai ser acessada por /lives, porque eu não defini mais nenhum path. Então ele vai utilizar ali a base do prefixo. Eu chamo o meu repositório, mas o método find, aqui eu posso passar um where se eu quiser fazer uma busca mais específica, eu posso fazer o SQL que eu quiser aqui. Mas nesse caso, eu só estou ordenando todos os registros pela data de criação de forma decrescente. Então os primeiros vão vir os últimos criados vão ser os primeiros na nossa listagem. Okay, fica fácil de ver, eu já expliquei isso lá para vocês no começo do nosso vídeo, quando a gente viu ali o microserviço na listagem. Então só isso aqui já me dá todas as lives. Como isso aqui vai ser uma promessa JavaScript, isso vai ser executado de forma assíncrona. Para ficar aqui bem fácil, não ter que ficar lidando com den, cat, a gente utiliza aquele conceito de async e await. Então só colocar async, await aqui. Já retornou, ele já pega e serializa tudo para mim. Aqui eu poderia retirar o password da serialização, mas isso aí fica com uma atualização depois do nosso sistema. A gente tem também o store para criação, é somente essas linhas. Então, como eu estou utilizando o mesmo prefixo de /lives, claro que eu tenho que mudar o verbo. Vai ser o verbo HTTP post.
Então eu crio o store, poderia ser qualquer nome, tá? Esse index e store aqui poderiam ser qualquer nomes, não importa aqui o nome. Então eu tenho o store, que eu vou receber uma request, para o Nest entender que o que eu receber aqui, que eu posso receber outras coisas, é para injetar a requisição. Eu coloco mais um decorator, que é o rec, que eu estou importando aqui do Nest.js Common. Então ele injetou aqui a request, eu acesso o meu repositório e vou chamar o método create. Lembrando para não confundir esse método aqui, porque ele não cria lá no banco de dados. Ele na verdade faz um new live só. Mas na verdade ele faz um new live já posicionando os dados certinho ali em cada campo. É isso que ele faz. A gente não precisa fazer isso, então o repositório já faz. Então eu passo o body da minha request e ele já vai me dar a instância da live. Aí agora eu vou salvar. Tanto que essa operação aqui é feita com a await, essa aqui não, essa aqui é síncrona. Então vou fazer o save, vai gerar um insert, vai salvar lá e etc. Espera acontecer para retornar a live de fato. Então já vai serializar também. Ele já entende se você retornar aqui uma coleção de lives, uma live só. Se você retornar aqui uma string, como vocês viram ali no Hello World, ele manda. Se ele vê aqui que tem um objeto, claro que aí a mensagem vai ser um JSON bonitinho. Se for uma string, obviamente que não. Então, nosso controller aqui está muito simples. Aí agora nós temos aqui um gatilho que é aquele subscriber que eu comentei para vocês quando eu falei do type ORM. O que acontece com a live? Quando eu criar a live, eu vou ter que gerar um slug e criptografar a senha dela. Vocês já pensaram nesse ponto? Porque eu não tenho aqui. Eu só estou passando os dados. Ali no front-end eu digito as informações, mas estou passando a senha pura, eu não quero armazenar ela pura lá no banco de dados e eu não gerei o slug, eu não estou digitando ele ali. Então eu criei um gatilho, a gente chama de subscriber, que é um serviço também no Nest. Ele fica registrado aqui no módulo. Tá aqui, ó. Então ele já é carregado e ele já fica escutando o modo live. Na verdade, o model live, não o modo. Tem aqui o listen to. Então toda vez que acontecer algo com o live, vai executar alguma coisa aqui. Eu coloquei somente um evento que é o before insert, que ele está até sobrescrito aqui da nossa interface que nós estamos estendendo. Então, antes de inserir, antes de gerar a query lá no banco de dados, eu vou receber o evento que ocorreu, before insert. Então, eu estou pegando ali a live, que está para ser salva, então é disparado aqui no meio desse save. Então, eu estou pegando o slug e gerando ele aqui uma forma aleatória, poderia ser qualquer forma. Estou usando aqui o próprio crypto do Node para fazer um handle com 8 bytes e converter isso para hexadecimal. Então a gente tem ali os caracteres aleatórios, dificilmente isso vai se repetir. O status é pendente, na verdade, como o status aqui já é pendente, essa parte eu posso até remover, que não é necessária. E o password eu criptografo com bcrypt, que a gente está utilizando aqui de um arquivo que eu criei apenas para organizar isso. A gente tem aqui o bcrypt, utilizando o próprio bcrypt do Node. Então eu criei uma função para ficar mais fácil, porque aí eu passo um valor, ele utiliza a biblioteca original aqui com o hash sync, eu passo o valor e o salt arounds para a gente poder... É a força que vai gerar esse hash. Então, 10 vezes já está de bom tamanho, então ele me devolve o hash. E quando eu precisar fazer a comparação de um valor puro com um hash para ver se eles são iguais, então eu já tenho aqui um método preparado para isso também, que é o compare sync. Passei o valor hash, ele compara. Então, antes de inserir, ele já faz essas modificações. Isso que é muito legal, porque ajuda a gente a organizar o nosso código e tira a responsabilidade, por exemplo, do controller. Eu poderia colocar essa parte aqui antes do save? Poderia. Mas imagine que depois eu tenha várias outras operações na criação dessa live, e seria a responsabilidade exatamente do controller fazer isso? Não necessariamente. Isso é uma lógica singular da própria live. Então, se eu criar essa live por um outro meio, tem que fazer essas coisas aqui já de uma vez. Então, o evento ele ajuda a centralizar a regra de negócio que a gente tem que fazer. Então, pessoal, veja que a nossa aplicação
não é complicada. Nós temos aqui pouquíssimos arquivos, bem organizadinho. Cada classe aqui tem pouquíssimas linhas de código. Então, essa primeira parte aqui é para a gente poder criar a live apenas, fazer um CRUD e ter ali o nosso front-end. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do nosso vídeo e não esqueça que tem um desafio disponível aí para você na página da Maratona e quem fizer todos os desafios da Maratona Full Cycle vai receber um certificado. Então fique ligado nisso. Você aproveita para colocar todos os conceitos que vocês estão vendo na Maratona em prática. Então, pessoal, tchau para todo mundo e até o próximo vídeo.